Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a como que nós podemos fazer a integração do banco de dados MySQL com a linguagem R, ou seja, através da linguagem R, um código desenvolvido em R, nós vamos fazer requisições ao banco de dados MySQL. Tá? Antes de começarmos de fato a trabalharmos na linguagem R, tá? Eu estou aqui com o MySQL Workbench, tá? Que é a IDE, o gerenciador do banco de dados. E eu vou começar a construir uma query que nós vamos importar lá no RStudio, tá? Porque quando nós formos trabalhar com a linguagem R, nós vamos precisar do código da query escrita na linguagem SQL. Então, antes de partir para o R, nós vamos aqui construir uma query, tá? E o trabalho que nós vamos fazer aqui no MySQL, eu quero saber o seguinte: eu tenho um esquema aqui chamado Word, tá? Que é um esquema bastante conhecido, e nós vamos, meu problema aqui, o que eu quero identificar como resultado final é fazer uma filtragem dos países que tem mais de uma linguagem, tá? Mais de uma linguagem. E dessas linguagens, quais são as linguagens oficiais e quais não são as linguagens oficiais, tá? Para isso eu vou começar a construir aqui a minha query, tá? Eu tenho essa tabela aqui no meu esquema, eu tenho a tabela chamada country, tá? São os países. Eu também tenho a tabela chamada city, tá? Que se eu fizer um select asterisco from city, select asterisco, e se eu selecionar ele vai me trazer aqui minha tabela das cidades, que tem o ID da cidade, o nome, o código do país, o distrito e a população dessa cidade. Eu também tenho a tabela, tá? Vou fazer um select aqui. Eu também tenho a tabela chamada vamos lá, também tem uma tabela chamada Country Language, tá? E traz Country, faltou From, tá? Eu tenho essas três tabelas aqui. Quando eu executo, ela me traz a linguagem que é falada em um determinado país, tá bom? Então eu quero saber primeiro o país, qual a capital desse país, a população da capital e as línguas faladas nesse país, tá? E se ela é uma língua oficial ou não, tá? Então, essa informação, se ela é oficial ou não, ela está aqui. Então, vamos lá. Vamos iniciar a nossa query aqui. Antes de mais nada, eu vou começar a iniciar por aqui, tá? Eu vou chamar minha tabela country de PS, tá? E eu vou fazer um left join, tá? Vou fazer um left join com a tabela city e vou chamar cd. cd, onde que eu vou fazer? On cd. Ponto. Quais são agora eu vou passar as colunas que fazem a relação entre essas duas tabelas, tá? Na tabela de cidades, a coluna é chamada capital e na tabela país a coluna é a capital em país, tá? E na tabela de cidade é o ID, tá bom? Desculpa. Tá? Então, onde eu vou fazer um left join da tabela country com a tabela cidade, quando o ID da cidade for igual ao ID da capital. Além disso, eu vou colocar um end, tá? End cd country code igual a ps code, tá bom? Então, se eu executar aqui, olha só, ele vai me trazer todas as observações da tabela país e também as observações da tabela cidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho o registro número 2, Cabul, tá? Cabul é a capital do Afeganistão.
tá? Então tá pegando certinho. Além disso, eu vou fazer um left join, outro left join com a cidade, com a tabela, na verdade, com a tabela Country Language, e vou chamar de PL. Como que eu vou fazer esse join? Eu vou fazer em PL, PL, o código do país, né, que é o country code, igual a PS code, tá? Ok. Então, se eu executar aqui, ele vai me trazer todas as informações, tá? Todas as informações dessas três tabelas. Lembrando que a tabela Country Language, um país ele pode ter mais de uma língua, né? Que é o caso aqui, por exemplo, vamos ver aqui esse país. Aruba, né? Aruba, ela tem, olha, veja só que ele está repetindo aqui. Por que que ele está repetindo? Porque ele tem mais de uma linguagem, tá bom? Então, nós temos que observar isso. Bom, já que eu já fiz todos os joins necessários com minha coluna, com minhas tabelas, agora o que eu vou fazer é selecionar as colunas. Então, eu vou selecionar a coluna código do país, vou selecionar o nome do país, tá? Vou selecionar o nome da capital. Também eu quero, aqui eu vou renomear como capital, né? Vou também a população da capital, a linguagem, tá? Do país, as línguas do país, e eu vou saber se é oficial ou não. E também eu vou quero saber também a porcentagem de pessoas que falam determinada linguagem, né, nesse país. Então, quando eu executo aqui, agora eu tenho uma tabela bem mais resumida e tá, essa é a nossa query aqui que nós vamos utilizar. Então, o resultado dessa query é o seguinte: eu tenho o código do país, o nome do país, a capital do determinado país, a população desse país, tá? Eu tenho a linguagem desse país, as línguas faladas nesse país, se ela é oficial ou não, e o percentual de pessoas que falam a língua, né, a determinada língua nesse país, tá bom? Então tá no nível de língua, tá bom? Então cada linha representa uma linguagem falada nesse país. Bom, agora já que nós já finalizamos nossa query, tá? Eu vou para o RStudio, tá? No RStudio agora nós vamos aprender de fato como que nós podemos fazer a importação direta de tabelas do MySQL, tá? Importando os pacotes. Então eu vou utilizar o pacote que nós vamos utilizar para fazer a conexão do R com a SQL é o R MariaDB, tá? Que é um MariaDB, um banco de dados também. E eu vou utilizar aqui o Tidyverse, tá? Que eu sempre utilizo para fazer as manipulações de dados. Bom, agora que eu já importei os meus pacotes necessários, a primeira coisa que nós devemos fazer é fazer a conexão com o banco de dados, tá? Eu vou definir uma senha, tá? Que vai ser igual, eu vou botar aqui minha senha, aqui você define a senha do seu banco de dados. Que senha é essa? É a mesma senha que você está utilizando para logar aqui no MySQL Workbench, nesse esquema específico. Então eu vou colocar minha senha, eu vou executar, vou colocar o user, tá, que eu estou utilizando. Nesse meu caso aqui eu estou utilizando o user root, tá? Mas como que eu consigo saber qual usuário que eu estou utilizando? Basta você vir em Workbench, Database e Manage Connection, tá? E aqui eu tenho as informações do meu
é da minha conexão. Então, o usuário é o usuário root porque é um usuário local que eu estou utilizando. Tá? Então, já que eu defini as propriedades, agora eu vou utilizar uma função eu vou chamar de conexão. Eu vou utilizar a função dbConnect. Essa função dbConnect é uma função do pacote rMariaDB e ela é a responsável por abrir a conexão do R, por fazer a conexão do R com o banco de dados. Então, o primeiro argumento que nós devemos fazer, que nós devemos passar, é falar qual o banco de dados que nós vamos utilizar, qual o objeto de banco de dados. Então, nós colocamos o MariaDB, tá? Que o MySQL e o MariaDB são os mesmos bancos de dados, é o mesmo banco de dados, né? Tem as mesmas propriedades, na verdade. E nós temos aqui agora um outro argumento que é o dbName, tá? Qual o banco de dados que nós vamos acessar, que nós vamos fazer a conexão. Nesse meu caso aqui, ó, qual o esquema, né? É o esquema Word, tá? Esquema Word, então eu digito o nome do banco de dados. Tá? Ok, é isso. Word. Ok. Então, esse é o meu banco de dados que eu vou acessar. Agora, o host, como eu estou utilizando uma conexão local, eu vou colocar o localhost, tá? Se não fosse, como é que eu saberia? Vim em database, manage connection, e aqui tem o seu hostname. Como esse aqui é o host local, tanto faz eu colocar esse número ou localhost, tá? Opa, localhost, tá? Ok, e agora nós vamos definir qual o nosso usuário. Lembra que o usuário eu defini aqui em root. Eu nem vou utilizar essa variável, ou até apagar ela porque ela é desnecessária, tá? Eu posso fazer aqui, simplesmente passar diretamente para o meu usuário. Minha senha, tá? Minha senha vai ser a senha do seu banco de dados que você vai definir, tá bom? Agora basta executar e vamos. Quando eu executo, aconteceu um erro. Vamos lá, o que foi que aconteceu? Opa, já sei aqui. Senha, tá? Senha não é o nome desse argumento. Eu coloquei. O nome do argumento é password. Vamos lá agora. Ok, ótimo. Conectou, tá? Já que conectou, agora eu já estou com a conexão aberta com o meu banco de dados Word. Já que eu já tenho minha conexão, agora eu posso enviar, tá? Enviar requisições ao banco. Como que eu posso fazer isso? Eu vou armazenar essa requisição em uma variável chamada query e vou utilizar o método, né, a função aqui db send query. Aqui o primeiro argumento é a conexão, tá? Qual a conexão que eu vou utilizar com o banco de dados, que é justamente essa conexão que nós fizemos aqui. Após isso, o que nós temos que fazer é justamente passar a nossa query. Então, qual query que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar a query que nós fizemos logo no início, justamente essa query aqui, tá? Então eu vou copiar ela, vou colocar entre aspas e vou selecionar, tá? Então, ó, quando eu seleciono, simplesmente seleciono, copio e colo, executo a função, tá? Então ele executou. Quando eu coloco aqui query, olha só, vamos lá, vou colocar aqui na função, vou limpar o console, e ó, ele me retorna aqui uma query do SQL. Só que isso aqui é só a conexão e os dados. Eu preciso fazer a coleta desses dados e o armazenamento desses dados em uma variável aqui em um data frame do R. Então eu vou
é armazenar os dados em um data frame. Como que eu faço isso? Eu vou criar o data frame chamado df. Eu vou utilizar a função dbFetch, tá? dbFetch vai fazer o que? Vai justamente pegar essa minha requisição ao banco de dados e armazenar em um data frame do R. Então, quando eu executo aqui, olha só, já executou, tá? Então, se eu clicar em df, olha só, justamente agora eu tenho no R um data frame no R exatamente igual ao data frame que eu defini lá no MySQL. Tá bom? Então, só para confirmar aqui, ó, eu tenho o código, nome, a capital, população, a língua, se é oficial ou não, e a porcentagem de pessoas que falam essa língua aqui no MySQL. Já aqui no R eu tenho as mesmas informações, só que agora em um objeto facilmente manipulável pelo R, que é o data frame, tá? Bom, então, ó, nós finalizamos aqui a importação dos dados, né? Nós criamos uma query, tá? Então nós finalizamos aqui a importação dos dados do MySQL para o R. Tá? Então, só para repassar o processo que nós utilizamos. Primeiro, nós construímos uma query no SQL, um código em SQL, tá? Fizemos esse código aqui. Depois, utilizamos o pacote rmariadb, definimos nossa conexão com o banco de dados, utilizamos a função db_sendQuery para enviar uma requisição ao banco de dados e, após isso, nós utilizamos dbFetch para pegar essa requisição que nós enviamos, essa query, e armazenar essa query em um data frame do R, e finalmente nós temos aqui o nosso data frame do R, tá? Facilmente manipulável, tá? Porque isso é útil, né? Fazer essa requisição direta do R. Porque se eu não fizesse direto do R, imagine que você está em uma organização e está fazendo uma consulta em uma tabela que sempre estarão surgindo novos dados. Então, sempre que surgissem novos dados aqui na minha tabela, eu iria ter que fazer esse select, exportar para um CSV ou para um Excel, e depois que você importa para o Excel, você teria que rodar o seu código aqui no R. Dado que você tem essa possibilidade de fazer a conexão direta do R com o MySQL, você não precisa mais estar exportando. Você constrói agora um código passando diretamente a sua query ao banco de dados. Isso provê uma reprodutibilidade maior ao seu código que você está fazendo aqui no R, tá? Então fica facilmente, fácil de reproduzir os resultados, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Como nós podemos importar dados diretamente do MySQL com R, né? Utilizando o pacote rmariadb. Até a próxima.